Olá, estamos aqui mais uma vez para estudar a Bíblia, que é a Palavra de Deus. E hoje veremos o capítulo 21 do livro de Números. Que pontos podemos então destacar para a nossa leitura de hoje? O primeiro deles é que, após passar o Mar Vermelho e entrarem no deserto, pela segunda vez, uma nação inimiga tentou atacar o povo de Israel e eles tiveram que ser arrastados à força para guerrear. O primeiro deles, se você não lembra, foram os amalequitas, logo após realmente eles terem saído do Egito. E Deus, naquele momento, disse que, por eles terem feito isso, ele riscaria o nome de Amaleque, pediu que o povo destruísse completamente esse povo. E o povo, vendo essa atitude que Deus havia tomado, vendo as instruções que Deus havia dado para destruir completamente os povos de Canaã, agora que o povo de Arade resolveu atacá-los, inclusive levar alguns deles cativos, o povo fez um voto para que destruísse completamente aquele povo, pedindo o auxílio de Deus. E Deus ouviu a sua oração e os ajudou, tanto que eles fizeram de tal forma a destruição que o nome daquele local ficou conhecido como Horma, que significa destruição. E aí, segundo ponto, nós vemos que novamente os israelitas começaram a murmurar, a reclamar e ficar impaciente com a situação. E disseram, inclusive, que aquele maná que Deus dera a eles era uma comida ruim. Deus, vendo essa insatisfação do povo, retirou a sua proteção e serpentes ali do deserto, serpentes venenosas, começaram a atacar o povo de Israel. Eles, ao verem isso, fingiram arrependimento e falaram: "Oh Deus, a gente pecou contra você, não vamos mais reclamar. Por favor, retire de nós essas serpentes." Só que Deus, ele não retirou as serpentes. Do contrário, Deus proveu um meio de libertação através de uma serpente de bronze, que pediu para Moisés fazer e pendurar numa haste, para que todo aquele que olhasse para essa serpente, crendo que seria curado, fosse realmente curado pelo poder de Deus. E aí não temos como não nos lembrar do sacrifício de Cristo na cruz. Cristo sendo levantado sobre a terra, para que todo aquele que nele cresce fosse salvo, tendo a vida eterna. E o terceiro e último ponto que vemos nesse capítulo é que o povo então chegou à fronteira do reino de Seom, o rei de Hesbom. E assim como havia feito com a nação de Edom, enviou mensageiros para pedir permissão de passar por aquele território. E eles novamente foram recusados. Só que essa recusa foi mais violenta, porque eles saíram à guerra contra os filhos de Israel. Então, os filhos de Israel atacaram aquele povo, venceram, e Deus lhes deu a primeira conquista de terras, inclusive tomando posse ali do território de Hesbom. E a gente percebe que a seguir, Og, rei de Bazã, também saiu em guerra contra os israelitas e também foram derrotados. Porque Deus disse: "Não tenham medo, eu estou com vocês, eu darei a vitória sobre todos os seus inimigos." E novamente, eles tomaram posse da terra ali de Bazã. De tal maneira que o texto vem dizendo no versículo 35 que nenhum deles escapou. Deus, quando nos dá a vitória, é uma vitória completa. Deus começou aí a dar posse à terra que havia prometido, aquele povo que tão impacientemente havia se tratado com o Senhor e com Moisés, seu líder, mas que agora via Deus agindo por intermédio deles.